Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, a gente vai conversar com a Ellen Christie. Ela é formada em marketing e pós-graduada em gestão de pessoas e liderança. Atuou como supervisora de formação técnica de jovens aprendizes há 5 anos e também como instrutora desses profissionais. A gente vai conversar um pouquinho sobre o que é o jovem aprendiz no Brasil. Oi, Ellen, seja muito bem-vinda. Primeiro, queria agradecer a sua disponibilidade de tempo para estar conversando com a gente. Obrigada, Carla. Obrigada pelo convite, e por me chamar para falar de um assunto que eu sou super engajada e que eu defendo muito, que são os jovens aprendizes. Maravilha. Vamos começar pelo básico. Para quem não conhece o termo ou não conhece de verdade, o que significa isso? O que é o jovem aprendiz no Brasil? Jovem aprendiz é uma modalidade de contratação de jovens de 14 a 24 anos. Na verdade, a gente diz até 22 anos, porque eles não podem estar com o contrato ativo quando completam 24, né? Se eles completarem 24 anos, precisa encerrar o contrato. Foi uma lei criada lá nos anos 2000, com o intuito de dar a oportunidade desses jovens ingressarem no mercado de trabalho. Então, são jovens que muitas das vezes estão estudando ainda, estão na escola, né, e que também trabalham num contraturno, né? Então, estudam de manhã, trabalham à tarde, e junto com esse trabalho tem também uma capacitação técnica, né, que eles fazem. Então, eles aprendem tanto na prática, na empresa, tanto com o conhecimento técnico também nas instituições formadoras. Certo. Quando você fala, quando você começou falando, né, falou que a partir dos 14 anos. E aí eu queria entender o seguinte: a gente vive falando sobre trabalho infantil, que não pode, tal, não sei o quê. E aí, ao mesmo tempo, a gente fala que não é legal o aluno, o estudante, estar trabalhando, porque ele tem que estar plenamente envolvido com as suas demandas de ordem do estudo para um futuro melhor, para a gente evoluir no que diz respeito à educação no nosso país, porque aqui no Trabalhador em Foco a gente acredita muito na importância da educação, a gente acredita que educação é para todos, formação acadêmica para nós é para todos, a gente também acredita que deficiente tem que estudar com gente que não tem nenhum tipo de déficit cognitivo. E aí, nesse contexto, né, eu queria entender assim, 14 anos já é um momento? Por que 14 anos? Explica isso para a gente, por gentileza. Então, Carla, a ideia é super interessante quando foi formulado o programa Jovem Aprendiz, porque o jovem precisa estar na escola. Então, o programa ele foi criado justamente para se evitar essa evasão escolar de jovens que a gente já sabia que sairiam da escola para auxiliar em casa, né, e fazer um trabalho sem nenhum tipo de cuidado, né, um trabalho muitas das vezes insalubre, num ambiente insalubre. Então, esse programa ele traz todo um apoio e um incentivo, porque se o jovem sair da escola, automaticamente ele é desligado do programa Jovem Aprendiz. Então, é um incentivo para que esse jovem não saia da escola e, ao mesmo tempo, ele possa contribuir em casa, que a gente sabe que é a realidade da grande maioria dos jovens aprendizes, né? Eles contribuem em casa, auxiliam sua família, e se preparam e também recebem todo um apoio, né, educacional também, né? Eles estão recebendo ali uma formação de uma futura profissão. A gente vê muitos jovens que, depois do programa, acabam sendo efetivados, né? Conseguem realmente ali ingressar numa carreira.
Certo, maravilha. Então, na verdade, quando a gente pensa, principalmente aí dos 14 aos 18 anos, né, a gente está entendendo que o programa Jovem Aprendiz vem com o intuito de manter esse adolescente ali de 14 a 18 anos estudando, porque a gente já entende estatisticamente que existe uma evasão. Então, é o contrário da premissa que eu cutuquei você de vara curta para o nosso telespectador entender muito bem essa questão e falar, ué, vai começar a trabalhar com 14? Legal, vai começar a trabalhar no contraturno, mas tem que obrigatoriamente estar estudando. Está estudando, que a gente sabe que era a realidade, né? Os jovens saíam da escola para trabalhar e, né, não tinham mais possibilidade de continuar estudando, de continuar evoluindo na sua formação, e o intuito do programa Jovem Aprendiz é esse, é permaneça na escola. Maravilha. Permaneça na escola, você tem a possibilidade de ter seu salário, de continuar trabalhando. Na sua avaliação como profissional e instrutora desses jovens, queria saber se você acha que o jovem aprendiz vinha caminhando bem no Brasil. Vinha caminhando muito bem, sabe? Até o momento da pandemia, né? A gente estava com jovens sendo contratados, com frequência, né? As empresas estavam seguindo ali, existe uma cota, né? As empresas têm uma cota, empresas de médio e grande porte têm uma cota para contratação de jovens que ficam entre 5% e 15% dos seus colaboradores. E as empresas estavam cumprindo isso muito bem, né? Veio a pandemia, né? O que aconteceu? A gente teve aí... tudo. Pois é. A gente teve essa medida provisória das suspensões de contrato, então, muitos dos jovens, né, os menores de idade, principalmente, ficaram em casa, e aí a fiscalização, né, diminuiu. Com isso, muitas empresas deixaram de enxergar, ou talvez não enxergassem já, o programa como algo social, como uma oportunidade de formar mão de obra, de ter na sua empresa o benefício de vou formar o jovem com a cultura que eu quero para a minha empresa, poder efetivar essas meninas, esse rapaz depois. Deixaram de enxergar, simplesmente enxergavam como uma cota, e hoje a gente tem uma diminuição grande do número de contratações de jovens aprendizes. Perfeito. Não só na nossa cidade, mas muito por conta do momento que a gente está vivendo com relação à pandemia do Covid-19. Mas o programa em si caminhava muito bem estruturado, em sua avaliação como instrutora. Muito bem. Até eu fiz um evento com jovens há pouco tempo e peguei relatos deles, né? E como que eles agradecem pela formação que eles têm, pelas oportunidades que eles têm de conhecerem funções, de aprender, né? De tudo que eles aprendem com os meus colegas de trabalho, que são os outros instrutores. Eles são muito gratos e tudo funcionava muito bem, a gente também tinha um feedback muito legal das empresas. Claro, quando eu falo que teve uma diminuição, isso não foram todas as empresas que deixaram de contratar, algumas deixaram, mas muitas ainda enxergam o programa dessa forma muito positiva, né? E funcionava muito, assim, funciona ainda, né? Ele ainda está ativo, está funcionando muito bem. Mesmo que a gente teve, claro, né? Tivemos situações onde jovens mais vulneráveis, como a gente teve que vir para um ambiente online, não tinha internet, não tinha acesso, então a gente teve esses percalços aí, né, e ir se adequando para que eles continuassem estudando, então imprimir material para que eles, né, continuassem, a gente continuasse ensinando. Então, tivemos essas dificuldades, claro, mas sempre foi um programa assim que me encheu de orgulho,
Maravilha. E aí, a gente sabe muito bem que rolou, foi criada uma MP, que é a 1045, que aqui no programa Trabalhador em Foco a gente já discutiu a MP de uma forma ampla, mas agora a gente decidiu falar com alguém que estava lá na ponta, trabalhando efetivamente com os jovens, que são os grandes beneficiados dessa questão. E aí, assim, salvas as devidas proporções, eu não fui jovem aprendiz, mas eu fui estagiária na editora Vozes e quando comecei minha carreira como jornalista. E eu tinha carga reduzida para poder fazer a faculdade, e só eu sei o que foi importante aquele momento da minha vida, que, por sinal, eu entrei pela editora Voz através do CIEE, que é uma das instituições que faz esse apoio para os jovens e formadores. Então, assim, é muito... eu, quando vi a MP e quando entendi o que está acontecendo e o que querem aprovar da MP, eu me incomodei não só como cidadã, não só como mãe de um adolescente de 16 anos, que eu estou almejando que a partir do próximo ano a gente encontre uma vaga para ele de contraturno para poder começar a perceber melhor o mundo em que a gente vive, né? Mas me incomodou enquanto mulher profissional formada que teve o seu momento aprendiz. E aí eu queria que você falasse para a gente, assim, sobre o que é a MP 1045 para os seus olhos e o que ela pode vir a fazer com o jovem aprendiz na forma prática do dia a dia. Hoje, Carla, o jovem aprendiz, ele pode trabalhar até 6 horas por dia, tá? De 4 a 6 horas por dia, isso depende de cada instituição, de como vai ser trabalhado. E esse jovem, ele tem todos os direitos trabalhistas. Ele tem direito à carteira assinada, ele tem direito a um salário, né? Esse salário ele é calculado de acordo com a carga horária dele, né? Então, é um salário mínimo, 4 horas, geralmente é meio salário mínimo. Ele vai ter direito a fundo de garantia, férias, 13º, ele tem direito a tudo, né? Para tudo que a CLT entende como um trabalhador merece. Sim, né? São os direitos que foram aí garantidos, né? Em cima de muita luta. Hoje a MP foi criada, na verdade, né, em abril, com uma ideia de, por conta do coronavírus, né, de suspender os contratos, fazer redução de carga horária. A ideia, né, base da MP era essa, né, lá em abril, para ajudar o empresário a enfrentar, né, a crise aí do coronavírus, mas a gente teve aí, né, na surdina, aprovado pela Câmara, o que a gente não imaginava que pudesse acontecer, que era uma nova proposta, né, algo que modificava completamente o que era a proposta inicial da MP 1045 e traz, o que eu posso dizer, uma nova modalidade de contratação. Hoje a gente tem a contratação, né, de estagiários, a contratação de jovem aprendiz, a contratação CLT. Uhum. Então, a ideia hoje da Câmara, já aprovada, né, indo lá para o Senado, é a criação de uma nova modalidade que tira de jovens de 18 a 29 anos todos os direitos trabalhistas que você possa imaginar. Então, a ideia que eles propõem são 2 programas, na verdade, né, que são uma das coisas aí que eles colocaram que vai contra o que era a ideia inicial da MP 1045. Então, um desses programas é o REQIP, né? O REQIP é o Regime Especial de Trabalho Incentivado, Qualificação e Inclusão Produtiva. O REQIP é uma ideia da Câmara de contratação, onde jovens de 18 a 29 anos podem ser contratados sem nenhum vínculo empregatício, recebendo apenas uma bolsa auxílio de R$ 550, até R$ 550, pode ser menor. Até
500 Até 550. O Até. máximo é R$ 550. O máximo é R$ 550, tá? A jornada de trabalho de até 22 horas. Não é necessário aqui o pagamento de vale transporte, tá? Esse jovem ele pode tirar do próprio bolso, afinal, R$ 550 não é um valor bem alto, né? Então, ele pode custear o vale transporte dele. Isso. Então, a ideia é essa, e aí isso retira, né, todos os direitos que foram conquistados pelos jovens aprendizes, né? É uma modalidade de contratação que vai contra toda a legislação que a gente tem vigente hoje, né? E tem uma outra também que eles propõem, que é a priori. A priori é o programa Primeira Oportunidade e Inserção no Emprego. Então, são também para jovens de 18 a 29 anos, ou pessoas com idade igual ou superior a 55 anos. Essa modalidade, ela é uma contratação, porém, retira também vários direitos, como o trabalhador não terá direito a 50% dos salários devidos no caso de demissão, uma redução drástica aí no fundo de garantia, tá? A multa sobre o FGTS cai de 40% para 20%, e as alíquotas depositadas no fundo de garantia cai de 8% para 2%, para 2% para microempresas, 4% para pequenos, 6% para empresas dos demais portes, né? Então, o que a gente vê aqui são apenas retiradas, né, de direitos trabalhistas, né, que vão prejudicar os jovens, e não só o jovem, Carla, prejudica também a empresa, sabe? Porque esse programa que é oferecido, o Requipe, ele retira também grande parte da carga de formação técnica desse jovem. Hoje, um jovem aprendiz ele tem em torno de 480 horas de formação técnica, de capacitação técnica. Que é onde ele você é instrutora. Isso, né? Onde eu e muitos, né, atuam formando mão de obra, capacitando, né? Criando mão de obra qualificada, que é o que tantos empresários pedem, né? Precisamos de mão de obra qualificada. E é o trabalho que é feito por nós, né? E que vai deixar de ser feito, porque o que eles oferecem aqui é que a empresa vai precisar matricular esse jovem num curso de 180 horas. O que são 180 horas? De 480 para 180, quer dizer, a gente tem aí 300 horas de estudo a menos. E eu queria que você falasse a menos. A gente, só na quantidade numérica a gente já entendeu. Com certeza o plano de aulas vai mudar, as matérias que são estabelecidas vão estar todas alteradas nessa redução, mas eu queria que você falasse, por exemplo, algumas das matérias, das grades que são oferecidas para o jovem aprendiz hoje, antes lá da aprovação final do que é a MP 1045. Olha, existem diversas modalidades de jovem. Né? Você tem jovem aprendiz de serviço comercial, você tem jovem aprendiz de serviço administrativo, você tem jovem aprendiz de serviço de TI. Então, você tem diversas modalidades. E isso vai de acordo com a necessidade das empresas, né? Então, indústrias geralmente vão fechar com a formação de aprendizes voltados para a área industrial e por aí vai. Vou falar, por exemplo, do jovem aprendiz de serviços administrativos. Esse jovem, ele vai aprender toda a parte administrativa de uma empresa, né, todos os controles de contas a pagar, receber, ele vai aprender toda a parte de departamento pessoal, ele aprende rotinas de compras, né? Então, ele aprende um todo da área administrativa, ele sai capacitado para trabalhar como assistente administrativo, ele sai capacitado para trabalhar numa recepção, né? Então, ele passa por uma capacitação completa, né? Desde atuar como recepcionista, fazendo atendimento ao cliente, até atuar lá fazendo uma folha de pagamento. Legal. O que não dá para a gente ensinar isso em 180 horas, cara. Não dá. Né? Não dá para formar
numa profissão em 180 horas. Com certeza. E aí, a gente entende que essa MP foi aprovada na Câmara e está indo para o Senado. A nossa grande preocupação é que ela seja aprovada, porque o que a gente está falando aqui é da perda prática de direitos básicos. Você tinha falado que o jovem aprendiz ganha um salário proporcional à quantidade de horas trabalhadas, que pode chegar aí até um salário mínimo, mas ele vai receber no máximo até metade do salário, e aí ainda tem a possibilidade de não ser, de não receber o Vale Transporte. E aí eu estou aqui, eu sou jornalista, minha especialização é em marketing e eu estou pós-graduando em gestão de pessoas. Então, eu assumo que eu não sou uma pessoa da matemática. Então, vou arredondar o preço da passagem aqui em Petrópolis para R$ 5. Eu sei que ela diminuiu, mas para eu conseguir fazer conta aqui, enquanto a gente está conversando, digamos que esse estudante pague R$ 10 por dia de passagem. E aí ele trabalha 5 dias na semana, ele já gastou 50. Vamos arredondar para 4 semanas certinhas, né? Assim, aí ele vai gastar R$ 200. Então, ele vai ganhar até 550, isso, mas ele já deixou 200 na passagem. Ou seja, esse jovem aprendiz que, em via de regra, está trabalhando aí de 4 a 6 horas por dia para auxiliar a família, para custear sua própria existência, vai ganhar até R$ 350 se a MP for aprovada. É disso que a gente está falando, Ellen? É numerário, aquele que o trabalho que todo mundo consegue entender. É exatamente isso, né? E tem mais, né? Essa MP, ela não prevê nenhuma... O que a gente fala do jovem aprendiz ele vai continuar na escola, ele vai terminar o ensino médio. Essa MP, essa proposta do Requipe, não tem nada disso, tá? O jovem não precisa estar estudando, não. Então, claramente, isso ocasionando uma evasão escolar. Ele pode pegar duas, né? Ele vai pegar um emprego de manhã, de tarde ele vai pegar outro. A gente vai retroceder, Carla, ao que era, né? Que a gente via tanto antes do programa Jovem Aprendiz. É um programa que faz muito mais do que só uma formação, muito mais do que oferecer um trabalho, faz uma formação técnica, faz um trabalho social, mantém esse jovem na escola. A proposta hoje da MP retira tudo isso, não tem essa obrigatoriedade, o jovem não precisa estar na escola, não. Então, assim, além dele receber um trabalho, legalizando o trabalho sem direitos constituídos, com precarização do indivíduo, um desrespeito para a sociedade e que vai atingir quem? Não vai atingir quem tem possibilidades, vai mais uma vez atingir quem está ali no risco da vulnerabilidade. Outro dia eu tive o prazer de entrevistar aqui no programa o Fausto Augusto Júnior, do DIEESE, e ele falou que o governo federal constituído, no momento, está criando práticas de tirar do pobre para o mais pobre. E aí a gente não melhora a vida de ninguém, porque o pobre vai se tornar mais pobre e o mais pobre só vai, no máximo, conseguir pagar a própria alimentação. Ellen, a gente está chegando no final do programa e eu queria que você terminasse com uma questão muito prática, que não tem nada de prática. O que a gente, enquanto cidadão, pode fazer diante dessa observação das alterações por meio da MP 1045 com o programa Jovem Aprendiz? Qual é a sua sugestão? Hoje, no momento, isso está para aprovação do Senado, né? Cabe a gente contar, pressionar o Senado, né, de alguma forma, contar com o bom senso desses senadores, porque se eles aprovarem, isso vai só para a canetada do presidente, né? Então, contar com o bom senso dos senadores, que eles entendam que isso foi, e isso está indo contra a legislação vigente, foi inserido aí de uma forma na surdina mesmo, assuntos que não faziam parte da MP inicial.
Então, contar que eles entendam que isso está indo contra tudo que a gente conquistou. Os movimentos sindicais já fizeram cartas, né, abertas pedindo que isso fosse... No movimento sindical, a gente fala que eles incluíram jabutis, que são Exatamente. coisas que não tinham nada a ver com aquela MP. Aí você vai colocando ali, colocando acolá, e quando você vê, tá uma coisa diferente. Para você de casa entender, é mais ou menos assim. Você sai de casa para fazer uma compra no supermercado, e essa é a MP. E na sua compra no supermercado tinha arroz, feijão, óleo, farinha, essas coisas bem básicas. E aí, por um acaso, você levou o seu filho. E o seu filho é o jabuti da MP. E aí vai rolar, no final da sua compra, um chocolate, um biscoito recheado, um achocolatado. Você fala, gente, mas essa não era a minha compra. É isso que é a MP. A gente foi colocando, ou melhor, eles foram colocando vários jabutis que tendenciosamente estão fora do que eu aqui decidi falar para você, que é a compra do disfarçada. Eles falam para as pessoas que isso é para geração de emprego, e não é. Não é. O que gera emprego é crescimento econômico. Como é que você tira direitos trabalhistas, né, imaginando que isso vai gerar emprego? Não vai. O que gera emprego é crescimento econômico. Você tira a renda imaginando que isso vai melhorar? Vai, né? Então, é realmente um retrocesso, assim, e o Senado tem até 7 de setembro, né? Ou para aprovar ou para vetar. Maravilha. Então, façamos pressão para que seja vetada. Vamos discutir isso não só aqui no programa Trabalhador em Foco, mas nos nossos espaços, sejam eles pessoais, individuais, ou então das nossas mídias que estão aí. Ellen, queria te agradecer de verdade pela disponibilização do seu tempo para conversar com a gente e elucidar um pouquinho dessa questão. Foi um grande prazer conversar com você. Muito obrigada, Carla. Obrigada novamente pelo convite. Obrigada por abrir esse espaço, trazer informação, né, para as pessoas, porque realmente o texto é confuso, quem pega, lê, aquilo ali é confuso, né? Então é bom esclarecer de que não é vantajoso, gente. Por não mais é vantajoso. que abrir trabalho não é vantajoso. Para quem é assalariado, não tem vantagem nenhuma. Maravilha. Obrigada, foi um prazer. Obrigada a você de casa que ficou com a gente. A gente volta em breve com um novo programa Trabalhador em Foco aqui na TV Petrópolis. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.